Começando esse vídeo, lembrando que é muito importante que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, caso você ainda não seja um inscrito. Também ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, são em média 3 vídeos por dia, salvo os finais de semana que acabam sendo 2. Também me siga nas outras redes sociais, no Twitter, @profileooficial e também no Instagram, que é canal Profileo. Deixe seu comentário e também o seu like, porque isso é muito importante e fortalece muito aqui o canal. E ontem nós tivemos uma decisão judicial que favorece o Glenn Greenwald, mas ao mesmo tempo não é tão boa assim para o nosso jornalismo. Isso porque o Ministério Público, na decisão que foi tomada pelo juiz Ricardo Augusto Leite, que foi o substituto da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, afirmou, eu vou ler aqui para vocês, afirma que deixa de receber por hora, aspas, a fala do próprio juiz, a denúncia contra o jornalista, mas classifica que seu comportamento, abre aspas de novo, possui relevância no campo jurídico, fecha aspas, e que pode ser interpretado por analogia como supressão de documento ou frustração de persecução penal. Ou seja, foi rejeitada a denúncia no Ministério Público contra o Glenn Greenwald por hora. Isso porque há uma decisão do STF que foi feita pelo Gilmar Mendes para que o Glenn seja protegido desse tipo de investigação, amparado na nossa Constituição, em que há o sigilo da fonte para o jornalista. E o que é mais estranho nisso tudo é que a Polícia Federal ela investigou e não encontrou indícios da ligação do Glenn Greenwald com o hackeamento. É claro que vai ter ligações do Glenn com os hackers, porque eles são a fonte, eles vão passar as informações para o Glenn. E a conversa que ele teve ali é basicamente que eles poderiam já destruir o material, porque eles do Intercept já estavam com o material guardado, eles não precisariam mais manter esse material. E o Glenn até mesmo fala em uma das conversas que ele não pode aconselhar os hackers, mas ele vai fazer de tudo para proteger o sigilo da fonte, ou seja, ele falou que não vai dar conselhos, porque ele não pode dar conselhos de como eles iriam prosseguir. Mas a Polícia Federal viu, investigou e viu que não havia absolutamente nada demais. Entretanto, o Ministério Público continua insistindo nesse assunto. E quando é dito por hora, isso significa que pode ser que amanhã ou depois essa denúncia volte e possa ser aceita. Ou melhor dizendo, ela só não foi aceita por conta da liminar do ministro Gilmar Mendes. E aí muitos juristas acabaram saindo contra o argumento do Ministério Público Federal. O advogado criminalista Gustavo Badaró, professor da USP, contesta a argumentação usada pelo Ministério Público ao denunciar Greenwald. Para ele, não se pode punir o jornalista dizendo que ele é o culpado pela invasão dos celulares, só porque ele supostamente sabia que estava ocorrendo. Vamos abrir aspas. Isso é um profundo desconhecimento da lei ou uma tentativa desesperada de criminalizar o trabalho do jornalista, afirmou ele em entrevista ao UOL. O material apreendido com autorização da justiça inclui conversas com um dos supostos hackers, Luiz Henrique Molição e Greenwald. Segundo o Ministério Público, essas conversas apontam que o jornalista sabia que o grupo não havia encerrado a atividade criminosa e permanecia realizando condutas de invasão de dispositivos informáticos e o monitoramento ilegal das comunicações. Aqui, ó. Greenwald, segundo o Ministério Público, buscou criar uma narrativa de proteção à fonte que incentivou a continuidade delitiva. Por isso, o Ministério Público Federal considera que o jornalista participou das invasões dos celulares. Para o advogado Pedro Serrano, professor da PUC São Paulo, abre aspas para ele. Pouco importa se a informação foi entregue neste ou naquele momento. A informação só é entregue depois de obtida pelo hacker. É o hacker que obteve a informação, ou seja, não foi o Glenn Greenwald. Serrano destaca o perigo à democracia contido no argumento do Ministério Público Federal. Para ele, levando o entendimento do procurador Oliveira em consideração, todo jornalista que obtém uma informação sigilosa de um inquérito em andamento cometeria um crime, já que o vazamento teria ocorrido antes do inquérito ser encerrado. E aí é uma coisa muito interessante, né? Porque esse capítulo do Glenn Greenwald é mais um capítulo bastante triste da Operação Lava Jato, que começou como uma operação que parecia que iria combater principalmente a impunidade no nosso país, mas depois nós começamos a ver alguns problemas em nome da justiça, algumas situações um pouco estranhas, e depois, com a Vaza Jato, nós descobrimos toda a corrupção que existia dentro da Lava Jato. Com o Januário Paludo, com suas propinas, também com o Sérgio Moro trabalhando junto com o Deltan Dallagnol ao arrepio da lei,
ferindo o artigo 254 do Código do Processo Penal, toda a questão do Deltan Dallagnol, as palestras em seu próprio benefício, todo o palco que foi criado pela Operação Lava Jato, que deveria, de fato, nos proteger, que deveria julgar, que deveria indiciar, enfim, de modo correto, para dar o exemplo não só para a população, não só para a classe política, não só para os poderosos, mas para nós. Mas o que nós vimos foi a Operação Lava Jato se transformando cada vez mais em algo político, um partido político, a Operação Lava Jato, e pior, trabalhando fora da lei, trabalhando ao arrepio da lei, se tornando cada vez mais fora da lei. E agora, depois que tudo isso vem à tona, nós começamos a observar o Ministério Público Federal, que também deveria trabalhar de modo coerente dentro da Constituição, atacar alguém que está fazendo jornalismo. Se a Polícia Federal, que investigou e viu que o Glenn Greenwald não tinha nenhuma ligação com o ataque, com o cyberataque, o Ministério Público insiste nisso. E insiste por quê? Então perceba que, será que há alguma ligação com o Sérgio Moro? Não há. Então perceba que a Operação Lava Jato ela já chegou a um ponto de muito desgaste. E agora chega até ao ponto de começar quase a criminalizar o jornalismo. Então vamos ver até onde isso tudo vai chegar e nós vamos continuar acompanhando aqui no canal do Professor Leonardo. Então se inscreva aqui no canal para que você não perca nenhum vídeo, me siga nas outras redes sociais, o Twitter é @profleoficial e o Instagram é canal Profileo.